Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre indicadores de citação, que são uma parte importante do domínio do conhecimento, tanto da bibliometria e da cientometria, mas que são utilizados, do meu ponto de vista, indevidamente, têm sido utilizados como avaliadores, né, da qualidade da produção científica. Essa nossa história começa com Garfield, mas não esse Garfield. Começa com Eugene Eli Garfield, que nasceu em 1925 e faleceu em 2017. Começou sua carreira como pesquisador da área dura de química, mas rapidamente migrou para a ciência da informação. E que em 1951 começou a trabalhar na Welsh Medical Library da Universidade Johns Hopkins, que tinha, acho que ainda tem, o acervo da Library of Congress, da parte de medicina, né, do que virou depois o Medline. E ele começou a fazer, ele tinha acesso a computador lá também, ele começou a fazer uma série de testes, de processos, observando questões de padrões de citação. E ele acabou desenvolvendo, entre outras coisas, ele desenvolveu várias coisas que se tornaram produtos, mas ele desenvolveu um indicador de citação, acredito eu que o primeiro indicador de citação, o chamado fator de impacto. Que é uma medida da frequência de citações de um periódico dividido pelo conjunto de artigos. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de como esse indicador é calculado. Existem vários indicadores. A questão-chave é que todos eles estão baseados em citação, né? E desde sempre há muitas críticas à utilização desses indicadores, né? Por exemplo, Colquhoun, em 2007, se referiu ao fator de impacto como sendo uma invenção de Eugene Garfield, um homem que causou um enorme dano à verdadeira ciência. Os detalhes, né, dessas questões todas eu não vou poder entrar aqui no vídeo, eu quero manter esse vídeo curto, mas eu escrevi esse artigo, já tem 10 anos, 2010, o rei está numa segue impávidos abusos da bibliometria na avaliação da ciência. Eu vou deixar a referência desse artigo e das outras coisas que eu citar nesse vídeo na sua descrição, né? E eu vou falar aqui só de alguns problemas mais gerais, né? Quer dizer, o primeiro deles é um problema de abrangência. Esses indicadores são calculados em cima de bases de periódicos que, por maiores e mais inclusivas que sejam, evidentemente não incluem todos os periódicos possíveis, né? Então existe sempre a possibilidade de você publicar o artigo num periódico que não faz parte dessa base e ele eventualmente até poder receber citações, mas elas simplesmente não vão ser computadas. E mais sério, a maior parte delas não inclui, por exemplo, livros. Então a publicação sobre livro, capítulo de livro, que é muito importante para determinadas áreas de conhecimento, acaba não sendo considerada. Mas pior do que isso é que há uma série de fatores que não são de forma alguma ligados à qualidade, que determinam a probabilidade de um artigo ser citado e que, em última análise, vai ter reflexo na forma, né, no cálculo desses indicadores de citação. Então, só para dar alguns exemplos, Hopewell e Clark, em 2013, mostraram que reimpressões aumentam a probabilidade de um artigo ser citado. Essa questão da reimpressão é muito importante, por exemplo, na área biomédica, para artigos que têm interesse econômico por trás dele, por exemplo, ligado à indústria farmacêutica. Borman e Daniel mostraram como a múltipla autoria, e que isso também remete a uma série de outros problemas que eu pretendo abordar num outro vídeo futuro, também aumentam a probabilidade de um artigo ser citado. Adler, Ewing e Taylor, em 2009, num artigo que eu considero muito importante, chamaram a atenção para uma série de outros fatores, como, por exemplo, a língua que o artigo é escrito, né? A localização geográfica dos autores ou das instituições a que eles estão ligados e o escopo disciplinar também determinam a priori a probabilidade de um artigo ser citado ou não. E por fim, né, desses exemplos, Malin, Powers e Walter, em 2013, mostraram que também gênero, né, dos autores acaba também influenciando, principalmente dos autores principais, acaba influenciando na probabilidade de citação. E evidentemente nada disso tem a ver com a qualidade em si do artigo. Além desses problemas, né, outra questão que foi aportada por Segner em 1992, mostrando como essa distribuição desses indicadores é extremamente irregular e que a maior parte das citações vem de um número muito pequeno de artigos, né? O que 85% do peso das citações vem de cerca de 15% dos artigos. Então, isso coloca em questão, pelo menos, essa ideia de avaliar o conjunto de uma revista por esse indicador. E mais sério do que isso, né, quer dizer, Bollen e seus colaboradores em 2010 escreveram, né, avaliando, e chamaram a atenção disso, que nós não temos nem ao menos uma definição utilizável da própria noção de impacto científico, a não ser que revertamos a tautologia de defini-la como um número de citações recebido por uma publicação.
Quer dizer, assim, não há uma definição do que está querendo se dizer como impacto. Impacto é o que eu meço com o meu indicador, e meu indicador é o que mede impacto, quer dizer, é tautológico, né? E mais importante ainda, eu acho, como crítica, é aquele artigo que eu já tinha citado anteriormente, né, do Adley Ewing e Taylor, porque ele foi uma posição oficial de uma série de associações da International Mathematical Union, a International Council of Industrial and Applied Mathematics e o Institute of Mathematical Statistics, quer dizer, várias associações de matemáticos e estatísticos, que disseram o seguinte, eu chamo a atenção que as ênfases já estavam no artigo original, né, e diz assim, depois de fazer uma série de cálculos, eles falam que a ideia de objetividade é colocada em questão, porque, no entanto, é a interpretação das estatísticas que leva à avaliação e interpretação. E a interpretação baseia-se no significado dessas citações, o que é bastante subjetivo. Quer dizer, a ideia de que esse indicador é objetivo simplesmente que é baseado em números, os próprios matemáticos questionam. De uma forma mais geral, em 2018, um historiador americano, Jerry Miller, escreveu um livro muito interessante chamado The Tyranny of Metrics. Ele chama atenção para esse uso generalizado de métricas para substituir o julgamento especializado. E ele fala, né, que dá uma fixação métrica que é caracterizada por algumas crenças. A de que é possível e mesmo desejável substituir o julgamento, né, que está ligado à experiência e talento pessoais, por indicadores numéricos de desempenho que são baseados em dados padronizados, né? A crença de que quando você torna essas métricas públicas, dá maior transparência e accountability para as instituições. E de que a melhor maneira que você tem de motivar as pessoas é acoplar recompensas a esses indicadores, ou punições a esses indicadores, que podem ser tanto monetárias como simplesmente reputacional. E ele fala que a fixação está ligada à persistência dessas crenças, mesmo quando as consequências negativas não planejadas aparecem quando elas são postas em prática. Há uma reação a esses processos, né? Esse predomínio dessa lógica desses indicadores. Então, por exemplo, em 2012, numa reunião da American Society of Cell Biology, um conjunto de editores e publishers criou a Declaration of Resource Assessment, conhecido como DORA. Eu também vou deixar o link do site na descrição, que concluía, né, quer dizer, o escopo do que eles, criticando essa ideia desses indicadores, eles diziam isso, que não se deve usar métricas baseadas em periódicos, como, por exemplo, eles citam especificamente esse fator de impacto, como uma medida substitutiva da qualidade de artigos individuais, para avaliar contribuições de um cientista individual ou nas decisões de contratação, promoção e financiamento. E com mais força ainda, né, em 2015, foi publicado o Manifesto de Leiden para métricas de pesquisa, que tem uma série de tópicos. Eu vou citar aqui só alguns deles que me parecem mais relevantes para essa discussão. Primeiro, chamando a atenção que a avaliação quantitativa deve dar suporte à avaliação qualitativa especializada e não substituí-la. Se deve proteger a excelência da pesquisa que é relevante localmente. Se deve considerar as diferenças entre áreas nas práticas de avaliação, de publicação e citação. A avaliação tem que ser baseada, na avaliação de pesquisadores individuais, tem que ser baseadas no juízo qualitativo da sua carreira. E que se deve reconhecer os efeitos sistêmicos da avaliação dos indicadores, porque toda vez que você cria uma avaliação baseada em indicador, há sempre a tentação de alguma forma, transformar o processo para atender ao indicador, e não necessariamente para desempenhar aquele processo da melhor forma possível. E aí a gente pode perguntar, né, quer dizer, dadas essas críticas todas, por que essa coisa continua, né? Por que tem tanta crítica, tem tanta gente, tem organizações criticando de forma bastante contundente, e por que continua nessa prática? Casadevall e Funk são dois autores que têm publicado vários artigos, né, com discussões bastante críticas em relação a esses indicadores, e em 2014 eles publicaram esse artigo, A Mania do Fator de Impacto, que eles assinalam, né, quer dizer, alguns aspectos, e dizem o seguinte, que a ciência e os cientistas estão acometidos por uma epidemia de mania manifestada por associar o valor da pesquisa com a revista onde o trabalho está publicado, ao invés do conteúdo do trabalho em si. A mania está causando profundas distorções na forma como a ciência é feita, que são prejudiciais para o empreendimento científico em geral. Concluímos que ela é mantida porque beneficia desproporcionalmente certos elementos do empreendimento científico, incluindo alguns cientistas bem estabelecidos, revistas e interesses administrativos. Essa resposta começa a ser dada nesse artigo, né? Quer dizer, mas a gente, para ter mais profundidade, mais detalhe, eu vou deixar a análise desses fatores para um outro vídeo no futuro. Como sempre, eu queria agradecer a você que assistiu até aqui, pedir que, caso você tenha gostado desse vídeo, que assinale lá o gostei ou no like.
Se inscreva no canal caso tenha interesse de acompanhar esses vídeos, né, de não perder à medida que eles vão sendo lançados, e de ajudar a divulgação desse trabalho e fazer comentários, enfim, críticas, sugestões são sempre bem-vindas. E como sempre, eu desejo a todos e todas uma boa semana e até a próxima.